Vai começar então aqui a coletiva de Antônio Brum, vice-presidente do Grêmio. Vamos ver o que ele vai ter para falar dessa situação toda da imprensa, esses ataques do Renato, o ataque da imprensa com o Renato, o futuro do Grêmio, reforços. Vamos ver o que vai ser dito agora. E não esquece, rapaziada, vai na ntgimports.com.br, não perde tempo, compra tua camisa por lá. Promoção braba, hein? Colocou 3 camisas no seu carrinho de compras, tu vai pagar apenas 2 e a terceira sai de graça. Isso mesmo, é só colocar o cupom compre 2, leve 3. Não é brincadeira, irmão. Camisa igual essa daqui, essa aqui é a manga longa. A manga longa do Grêmio, tem a camisa celeste ainda, alguns tamanhos já estão disponíveis ainda, então não perde tempo. Tem a preta, tem a branca, tem a tricolor esse ano, do ano passado. Então vai lá, link tá na descrição, também no comentário fixado ou pelo QR Code aqui da tela. Bora então para a coletiva dele, Antônio Brum, vice-presidente do Grêmio. Vamos lá. O Grêmio já não corre mais qualquer tipo de risco com o Z4. Uma avaliação desse momento, da vitória e também, me permita uma pergunta, a gente pergunta muito para o Renato aqui, né, se ele vai ficar, se ele não vai ficar. Você vai ficar para 2025, Brum? E o que está sendo feito, por exemplo, de projeção para a próxima temporada? Já teve nome de jogador surgindo aí, o Arthur do Zenit. Tem alguma coisa sendo feita já para o ano que vem? São 3 perguntas aí. Obrigado. Boa noite, Gabardo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso torcedor por mais esse dia em que ele nos apoiou fortemente, inclusive hoje com ações muito especiais ali, dando carinho para os jogadores na chegada, não parou de incentivar novamente, assim como foram em outros jogos nessa temporada durante os 90 minutos. E ele foi fundamental para a nossa vitória hoje, que é muito importante em termos de tabela. O Grêmio matematicamente ainda não garantiu, né, a permanência na Série A, mas com a vitória faz uma vantagem importante, visto que faltam somente 2 jogos. E a gente vai continuar esses 2 jogos finais com foco total para tentar fazer o maior número de pontos possíveis e garantir ali uma vaga na Sul-Americana, que também é um objetivo. Sobre a minha permanência, é algo que também a gente tem que conversar, assim como a parte do Renato no final da temporada, e sentarmos todos, né, com o presidente e vermos o que é melhor para o Grêmio para a temporada de 2025. Aqui, Brum. Tudo bem. Eu lembro uma vez que o Renato falou com a antiga diretoria, a gestão anterior, que ele avisava que quando ele fosse sair, muita coisa não ia funcionar e depois o Grêmio acabou sendo rebaixado. Há poucos dias aqui, ele disse que espera que o novo treinador faça 50% do que ele faz. Em outros momentos, ele já disse também que precisa se meter, no bom sentido, em várias áreas do clube para que as coisas funcionem. Quais são essas coisas que ele faz? O que é esse 50% que ele citou? E o Grêmio está preparado estruturalmente para o Renato sair no final do ano? Bruno, não posso fazer essas comparações com a antiga diretoria, até porque essa é uma nova diretoria, né? E, inclusive, a gente recebe alguns feedbacks de pessoas que estão há anos do Grêmio, de algumas diferenças dessa diretoria para as diretorias anteriores, para o bom e para o mal, né? Isso não é uma avaliação de outras diretorias, então não posso responder por outras diretorias. Acho que o que o Renato quis dizer, ele é um cara que se envolve muito por uma característica dele em vários processos do clube. Ele é um treinador que ele gosta de saber o que está acontecendo no departamento médico, o que está acontecendo na academia, o que está acontecendo em outros setores do clube. Eu não vejo isso de uma maneira negativa, né? Em alguns momentos dizem, esse treinador se omite aqui, esse treinador não ajuda nisso, né? Então, acho que a gente tem uma parceria muito boa com ele e acho que a gente sabe usar isso que ele tem de melhor nas horas em que é bom para o Grêmio e não vejo isso como problema algum de ele se envolver em processo, até porque eu não tenho nada para falar do Renato nesses 2 anos que eu estou convivendo com ele. Eu acho que ele sempre foi um grande parceiro, ele sempre corroborou com processos que a direção sugeriu, deu as sugestões dele, sempre foi muito aberto ao diálogo, então eu não vejo isso como uma coisa negativa. Brum, sobre a qualificação do elenco para 2025, porque eu tenho observado o seguinte, quando o Renato consegue repetir a equipe, tem sido aí ultimamente, troca uma ou que outra peça assim, ali, o time rende, vem as vitórias, mas quando ele precisa do elenco, essa qualidade ele não tem total.
e o tamanho do Grêmio, né? Não pode ter um time, né, com 11 jogadores. Vocês já estão pensando realmente, esse processo está acelerado para 2025? Eu não concordo contigo, tá? Eu acho que se vocês fizerem comparativos com esse elenco do Grêmio atual, ele é melhor do que muitos elencos do Grêmio nos últimos anos, até em número de opções, nome de jogador, qualidade de jogador. Agora, realmente, a performance desse elenco não foi o que a gente gostaria, né? Então, assim, por diversas coisas que aconteceram esse ano, o Grêmio não conseguiu pontuar e se afastar da zona do rebaixamento, e isso foi gerando uma tensão no ambiente, na torcida, na imprensa, que prejudicou muito, né? E isso não é culpa de ninguém, né? Isso é uma somatória de fatores e também culpa nossa de não ter conseguido, né, se distanciar dessa zona. Mas, se vocês bem lembram, o Grêmio saiu em julho da zona do rebaixamento e nunca mais retornou para ela, e esse tema rebaixamento ficou em pauta durante muito tempo, né? E volto a dizer, não por culpa de ninguém, porque o Grêmio realmente não fazia uma pontuação para se afastar nisso, e esse tema foi sendo o tempo inteiro colocado. Depois vieram 2 eliminações nos pênaltis, né, que os pênaltis sempre é uma loteria. O Grêmio não fez por merecer a classificação, mas também não jogou pior que seus adversários nesses 2 confrontos. Sai de 2 competições e esse fato vai ocorrendo, né? Acho que vocês vão concordar comigo, mas é uma opinião minha, que se tudo tivesse corrido na normalidade, o Grêmio teria pelo menos mais 2 vitórias no campeonato, e hoje a briga do Grêmio seria por uma vaga na pré-Libertadores e não por uma zona do rebaixamento. Mas são inúmeros fatores, muitas culpas nossas, muitos fatores que não podemos controlar, né? E a realidade hoje é essa, mas acho que não é a realidade condizente com o elenco que temos. Então, é uma pena, mas no futebol acontecem essas coisas, a gente precisa reforçar, a gente sabe disso, mas eu não vejo o elenco do Grêmio assim, como tu está dizendo, que só tem 11 jogadores. Eu vejo opções muito importantes no banco. Hoje tu tinha um Pavon no banco, um Monsalve no banco, Edenilson, PP, Arezzo, Diego Costa. Então, assim, eu não vejo esse elenco com essa deficiência. Bruno, boa noite. Bruno, você falou da qualidade que o Grêmio tem no banco hoje, e isso é muito nítido, porque a gente olha para o banco de reservas do Grêmio, olha para o time do Grêmio, e a gente não entende o porquê que o Grêmio está brigando para não cair. O Renato, por diversas vezes, falou das dificuldades que o Grêmio enfrentou por conta das enchentes, e também mencionou hoje o suporte que teve da direção em relação a tudo que aconteceu. Só que o que machuca a torcida não é só ver o Grêmio nessa situação, mas também olhar para o lado de lá da cidade e ver que o time, o seu principal rival, está brigando na parte de cima, está classificado para a Libertadores 2025 e também foi afetado, também perdeu o seu estádio, também perdeu o seu CT, também teve que jogar longe da sua torcida. Você não acha que faltou um pouco de cobrança, talvez, da direção, para que os jogadores se posicionassem melhor dentro de campo, que eles entregassem mais, que eles realmente entendessem que o Grêmio não é chamado de copeiro à toa? Porque teve uma fala do Reinaldo no jogo passado, no último jogo da Arena, que ele disse que os jogadores precisavam ter mais personalidade, precisavam botar mais a cara a tapa. Você não acha que faltou um pouco de cobrança? Porque qualidade o Grêmio tem, mas dentro de campo a gente viu que alguma coisa não estava certa. Não concordo, em nenhum momento faltou cobrança. Também não concordo que os prejuízos foram iguais. O Grêmio foi o time mais prejudicado, em que ficou mais longe, mais tempo longe da sua casa. Acho que em nenhum momento faltou cobrança, muito pelo contrário. A gente sempre cobrou, esteve muito perto, eu, o presidente Guerra, todo o nosso conselho de administração, que eu queria aproveitar a tua pergunta para fazer um agradecimento especial, que sempre foram o nosso suporte, sempre correram atrás de alternativas para um ano que o Grêmio precisou gastar mais com logística, gastar mais com voos fretados. Teve que, no meio do ano, pela questão que estava vendo na tabela, fazer uma janela de transferência onde teve que necessitar investimentos. Em nenhum momento o Conselho de Administração se omitiu, muito pelo contrário. Foi um grande parceiro, e eu não concordo que faltou cobrança, e não concordo também com a tua leitura. Esses comparativos, eles são muito rasos da forma que tu fez, e eu não concordo. Antônio, aqui, você já citou que na sua relação com o clube tem a questão da torcida, da paixão, mas hoje tu está ocupando um cargo que determina os rumos do futebol. Queria saber de ti como é que foi trabalhado nesses últimos dias, desde aquele empate no Mineirão, como é que foi trabalhado para se criar esse clima de hoje, que o estádio abraçou o time desde a chegada de vocês até o final do jogo, conseguiu se criar um ambiente positivo, né, que não foi o que aconteceu algumas vezes em outros momentos, quando aconteciam alguns erros, problemas, a torcida xingava, e hoje foi mais, vamos dizer assim, foi mais ameno para os jogadores completarem a partida com um ambiente positivo.
Marco, a gente tentou o tempo todo não deixar o grupo se abater. Os jogadores foram muito importantes, eles sempre pegaram junto, eles sempre cobraram uns aos outros, mas o nosso papel como direção é tentar dar todo o suporte, tentar fazer tudo o que a gente acha que possa ser fundamental para que o time possa performar dentro de campo. E eu, como torcedor do Grêmio, tentei me entregar ao máximo para honrar, estar à frente dessa pasta do futebol hoje. E até agora há pouco, antes de vir para a entrevista, eu fui dar um abraço no Jeromel e já tinha recebido esse feedback de outros jogadores, mas o Jeromel falou para mim assim, cara, as tuas atitudes que tu teve nesses momentos de pressão e o respaldo que nos deu foi fundamental para a gente sair dessa situação. Então, assim, a minha missão como torcedor, como dirigente abnegado, ela tem sentido quando tu escuta de um cara do tamanho do Jeromel essas palavras, e eu fico só feliz, fico triste, peço desculpa novamente ao torcedor por não ter podido entregar uma temporada maior para o Grêmio, mas acho que agora não adianta a gente voltar atrás, recapitular tudo isso. O importante é que o Grêmio não poderia, de maneira nenhuma, e não pode, né, ainda temos que matematicamente garantir isso, sofrer mais um rebaixamento, o que não condiz com a grandeza do clube. Bruno, aqui. A gente perguntou muitas vezes para o Renato se ele quer ficar, se ele vai ficar, se ele já comunicou a direção da decisão dele. E você também já falou várias vezes que vocês vão tomar essa decisão, uma conversa com ele após o fim do Campeonato Brasileiro. Mas, quando a gente fala de Renato técnico no Grêmio, a gente sabe que tem um contexto muito único, né? Talvez não se tenha hoje no Brasil uma relação tão grande entre um treinador e um clube como o Renato tem aqui. E você falou também na pergunta anterior sobre a maneira que o Renato gosta de se envolver com os processos. Gostaria de perguntar para você, justamente pensando, né, existe a possibilidade do Renato não ficar, esse perfil de um treinador que se envolve com outros processos, ele é o que mais agrada o departamento de futebol? Ou, caso o Renato não permaneça, caso vocês conversem e decidam que não é o melhor caminho, vocês preferem ir por uma outra rota, entender que talvez o próximo treinador tenha que ter outro perfil? Porque essa é uma pauta muito falada. A partir do momento que o clube deixa em aberto, né, a possibilidade do Renato ficar ou não, gera sempre essa especulação. Qual é o perfil que o clube vai buscar? Vai ser um perfil mais parecido com o Renato? Vai ser um perfil de ruptura? O que vocês entendem que o próximo treinador do Grêmio, sendo o Renato ou não, ele tenha que ter de perfil para 2025? Obrigado. Eu não posso te dar essa resposta porque em nenhum momento a gente trabalhou outro nome de treinador até agora. Então, quando a gente trabalhar um nome, se vier a trabalhar, a gente vai buscar esses perfis. No momento, o Renato é o treinador do Grêmio, é o treinador ao qual a gente confia, o treinador ao qual a gente tem uma boa relação, e ele é o nosso treinador no momento. A partir do momento que a temporada se terminar e a gente sentarmos todos e houver essa definição, aí sim a gente parte para esse passo, se for pela saída que tu mencionou agora, se for pela permanência, a gente já conhece muito bem o jeito dele, sabe como ele trabalha e tem confiança nele total. Bruno, aqui. Um tempo atrás eu te perguntei sobre aonde o Grêmio poderia chegar, e por conta desse arrasto, o Grêmio perde, empata, e aí tu disse que poderia chegar na sexta, sétima posição, talvez até uma quinta, que ainda tinha espaço para isso na tabela. O Grêmio está em 10º neste momento, e matematicamente ainda corre um certo risco do rebaixamento, e a gente sabe que isso não passa nem pelo torcedor que quer que isso aconteça, mas tem um pingo aí de possibilidade de uma pré-Libertadores, umas combinações de resultado consegue chegar numa pré-Libertadores. Quero saber da direção neste momento, o que ela está focada, numa Sul-Americana ou ainda tem alguém mirando uma pré-Libertadores? Só para eu entender em que momento que eu te falei que o Grêmio poderia chegar na quinta, sexta posição, só para eu... Lá no CT eu fiz uma pergunta para ti, exatamente buscando isso aí. Talvez o que eu tenha te dito... Naquele momento... Talvez o que eu tenha te dito que matematicamente, né, o Grêmio... não me lembro dessa passagem qual tu relatou, mas que matematicamente o Grêmio poderia brigar por uma quinta, sexta posição, ou até sétima, oitava, porque a gente, sempre fazendo uma leitura de tabela, vê os times que estão à frente da Copa do Brasil e da Libertadores na possibilidade de abrir vaga. Era um momento que era possível matematicamente isso, mas eu acho que em nenhum momento prometi, né? Acho que a gente sempre prometeu tentar fazer o maior número de pontos possíveis no campeonato, e é isso que eu prometo até o final. Tem 2 rodadas, é tentar conquistar os 6 pontos para que o Grêmio termine da melhor maneira possível. Bruno, aqui. Queria saber de você, porque o Renato falou
inúmeras vezes que a permanência dele não depende só dele. Se dependesse do Antônio Brum, o Renato ficaria para 2025? Na verdade, Picão, essa tua pergunta ela não vai ser respondida porque a gente só vai conversar disso ao término da temporada, né? Então, assim, a gente nem parou para pensar nisso, né? Então, acho que essa pergunta vem para o Renato em permanência após um jogo em que ele respondeu antes do jogo que não pensou em permanência. Acho que vocês não acham que depois de um jogo desse, uma vitória importante, a gente senta no vestiário e comenta, aí, vai ficar ou não vai? Não é assim, né? Então, assim, eu também não parei para pensar nisso ainda. E, então, isso vai ser discutido no final da temporada. Brum, boa noite. O Renato fala muito sobre a questão da enchente, que se não fosse a enchente, o Grêmio estaria numa situação diferente na tabela. Você entende desta forma também, ou tem outros pontos que a direção talvez poderia ter feito diferente durante o ano e que, para mudar essa situação, é apenas a enchente ou alguma coisa poderia ter feito diferente também por parte da direção? O que eu entendo é que se o campeonato tivesse transcorrido na normalidade, o Grêmio tivesse jogado o tempo inteiro dentro do seu estádio, o Grêmio teria pelo menos mais 2 vitórias e estaria disputando hoje uma vaga na pré-Libertadores, até porque isso historicamente sempre aconteceu quando o Grêmio teve seu estádio, né? O Grêmio ano passado foi o melhor mandante da competição. Esses pontos poderiam ter vindo de outra forma? Poderiam, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato de altos e baixos, né? E eu acho que o que o Renato quer dizer é que quando tu tem esse número de fatores, né, imponderáveis que afetam o time, esses altos e baixos eles podem alternar de uma maneira diferente do que eles normalmente alternam. Mas o que eu posso te dizer é que eu tenho convicção que se o Grêmio tivesse jogado o campeonato todo na arena, o Grêmio teria no mínimo mais 6 pontos. E os 6 pontos hoje colocaria o Grêmio numa disputa na reta final por uma vaga na pré-Libertadores. Infelizmente não ocorreu. Brum, os últimos meses eles foram de muita tensão, né? Para ti, para o Renato, para o torcedor, até na relação com a imprensa, e o Grêmio escolheu uma estratégia de se fechar com o seu grupo, de apostar em quem estava aqui, de repetir algumas escalações, de apostar em jogadores que por vezes eram questionados pelo torcedor, e hoje veio o resultado disso com um alívio com essa questão de escapar do rebaixamento. Eu te pergunto, a partir daí, o Grêmio pode apresentar novidades? Esse era um momento para alcançar um objetivo específico e agora o torcedor pode ver algumas mudanças daquilo que o torcedor em determinado momento pede, ou não? Até o final do campeonato a gente vai seguir com essa estratégia, com, enfim, essa política de ter esse grupo bem fechado e apostar nesses jogadores que têm tido a maior sequência? Aí vai depender muito das avaliações que o Renato vai fazer, a gente vai conversar com ele a partir de amanhã. A gente tem pensado estratégia jogo a jogo, então por isso que muitas vezes a escalação, o esquema se alternou, né? E agora a gente vai definir a estratégia para esse jogo na Bahia na quarta-feira. Mas assim, algumas mudanças já vêm ocorrendo com o Randy, apesar de a gente ter se fechado. Hoje o Thiaguinho e o Alisson já, né, estão com o elenco profissional, né, direto, entre outras mudanças que ocorreram que foram importantes, vão ser importantes, mas foi importante também a gente se fechar, discutir jogo a jogo. A gente tinha um objetivo claro agora, depois que a situação se tornou, né, de o Grêmio mais brigar pelo rebaixamento que outras coisas, e a gente está conseguindo atingir jogo a jogo esse objetivo de se afastar dessa zona perigosa. Brum, boa noite. Já pensando em 2025, o calendário está diferente, então as competições vão começar cedo, vai ter um mês de período entre essa temporada e o começo da próxima, ou ao menos da pré-temporada. Eu queria que você, se puder, detalhasse, caso o Grêmio consiga, já na próxima rodada, matematicamente ficar longe do rebaixamento, se os jogadores receberão férias antes do período determinado para poderem descansar, e aí dar rodagem já para alguns jogadores que vão começar a disputa do Campeonato Gaúcho, que por óbvio não será o elenco principal. Muito dificilmente o Grêmio vai dar férias antecipadas para o seu elenco, porque o Grêmio vai disputar o Campeonato Brasileiro até a última rodada com força total. Obviamente, algum caso esporádico de algum jogador pode ocorrer. O que a gente tem conversado bastante lá é que, como vai ter um tempo menor de preparação pelo calendário do Campeonato Gaúcho começar antes, é de talvez dar um período de férias de 20, 22, 23 dias agora e deixar para dar um período de férias mais para frente, nos 30 dias em que vai parar por causa do Mundial, né? Acho que essa parada para os outros clubes não vai ser boa só para quem realmente vai jogar o Mundial. Mas não tem nada 100% definido, a gente está debatendo essas estratégias, mas o Grêmio vai jogar o Campeonato Brasileiro até a última rodada com força máxima. Brum, eu peço desculpas até se você falou lá no início, mas o clima ficou
tenso das últimas semanas para cá, a relação ela ficou, de certa forma, bélica, de um lado para o outro, dos dois lados. E eu queria saber, porque você acompanha todas as coletivas do Renato, você está do lado dele todos os dias. Eu queria saber como é que a direção do Grêmio está vendo, dentro desse contexto todo, do momento que o Grêmio vive, agora o alívio, né, que a gente vê, mas o clima ainda forte entre imprensa, comissão técnica, e você é a voz da direção que tem mais se manifestado. Então, eu gostaria de saber como é que o Grêmio está vendo toda essa situação, esse clima bélico que se criou de últimas semanas para cá. Pfeiffer, eu acho que isso acontece, né, em momentos de pressão, pode acontecer, e não vejo isso também como uma coisa para eu ficar falando mais e gerar uma nova polêmica. Eu tinha muitos motivos para reclamar de muitas coisas, mas eu estou aqui para simplesmente tentar fazer o Grêmio performar nessas 2 últimas rodadas, tranquilizar todo mundo, vocês, se estiverem nervosos com alguma coisa, o ambiente interno, os jogadores, e eu acho que essa é a minha função. Eu não vou estender essa polêmica, respeito a opinião de todos que se posicionaram. Entendo o lado do Renato, até porque eu muitas vezes sofro coisas das quais eu não gosto, né? Eu escuto diariamente um ex-dirigente fracassado, dito por ele mesmo que foi fracassado, criticar um trabalho que tem resultado de campo melhor que o dele, contratações melhor que o dele. Eu imagino aqueles coaches que têm solução para tudo, né? Quero te ensinar a ficar rico sem ser rico, quero te ensinar a ficar bem-sucedido. Então, assim, se abre um leque muito grande, em que todo mundo está dando opinião hoje, né? E isso pode gerar desconforto de um lado, como pode gerar desconforto de outro, né? E acho que os cargos que a gente ocupa, eles estão sujeitos a esse tipo de avaliação, e a gente tem que matar no peito e sair jogando, né? Sem ser jogador de futebol, e deixar a coisa mais tranquila possível, e é isso que eu tenho tentado fazer. Brum, a gente estava falando aqui sobre clima, né? E a parte também psicológica de vocês. Renato também falou sobre a parte psicológica dele, como ele se prepara e tudo mais. Foi perguntado sobre isso. E tu teve 2 anos bem distintos aqui, até agora, né? Claro que ano passado também teve gestão de crise, né? Situação de saída ou não do Soares, isso tudo gerou muita coisa. Queria que tu falasse pra gente como tu também te sente, o que está sendo mais difícil para ti, qual ano está sendo mais difícil para ti. Claro que o ano passado com resultados muito bons, o Grêmio quase foi campeão brasileiro, porque tinha um jogador muito diferente lá na frente, que é mérito de vocês, né? Isso é um mérito do teu trabalho também. Mas queria que tu falasse um pouco sobre essa tua questão emocional também, que deixou, querendo ou não, o teu trabalho em muitos momentos para se dedicar 2 anos até agora ao Grêmio. Pois é, Gabriel, o futebol às vezes tem dessas coisas, né? A gente sempre acreditou que podia fazer um Grêmio mais forte, fazer um Grêmio pensando fora da caixa. Acho que a gente vai acertar e vai errar, mas eu acho que alguns movimentos que essa gestão fez deixam bem claro isso, desde a busca do Soares, depois Bright White, entre outros jogadores que tiveram aí, que talvez nunca foram cogitados em outros cenários, né? A gente sempre acreditou que podia fazer dar certo, mas no primeiro ano, quando a gente volta numa segunda divisão, a gente esperava algumas dificuldades e acabou sendo um ano em que a gente conseguiu ir muito bem, né? E a gente achava que, como a gente tinha mantido uma base muito boa de time, a gente podia reforçar mais, e a gente fez isso, mas infelizmente esse ano não ocorreu como a gente imaginava, né? Eu vou aproveitar a tua pergunta para dizer mais uma coisa de tudo isso que o Pfeiffer me perguntou anteriormente. Tem uma entrevista minha logo no início do ano, após ser vice-campeão brasileiro, que eu vou num programa com o presidente, e eu falo assim: a base do time campeão brasileiro está toda aí, a gente só perdeu o Soares. E imediatamente eu me dou conta que eu falei isso, né? E imaginei toda a repercussão do que isso poderia gerar, e falo assim: só numericamente perdemos só o Soares, né? A gente sabe de tudo que ele representava, do grande jogador que ele é e tal, e dou moral para o restante do elenco que está aí, né? E aí é cortado no momento que eu falo só assim: a gente só perdeu o Soares. E eu fiquei um ano escutando isso, né, de maneira repetida, só no corte, né? E o que me espanta é que muitos jornalistas, que também eu considero conceituados, repetem essa frase. Aí eu não sei se eles não viram o programa inteiro ou se eles se basearam pelo corte, né?
Então, assim, eu também recebi uma pergunta, todo molhado em Concepción, dizendo assim, o Grêmio vai trazer um centroavante para o ano que vem, para a janela do meio do ano. O Diego Costa tinha acabado de fazer o gol da classificação do Grêmio, depois de tudo que a gente viveu. Eu tenho um filho de 6 meses, eu estava sem ver minha família há muitos e muitos dias. Eu não acho que o repórter esperava que eu ia dizer assim, não, nós estamos trazendo 2 centroavantes aí na janela do meio do ano, né? Não seria nem justo com o Diego, que foi um cara que salvou pessoas na enchente e que tinha acabado de classificar o Grêmio depois de iniciar com 2 derrotas na fase de grupos da Libertadores, né? E nem justo com as outras pessoas, mas obviamente a gente estava trabalhando para trazer mais centroavantes, até porque o próprio Diego queria, né, mais gente para ajudar no elenco, né? Mas, Gabriel, dentro de tudo isso, são coisas que a gente não pode controlar, né? Não tinha como esperar mais ou menos de uma temporada. O que eu posso dizer é que eu me dediquei ao máximo nas 2 temporadas para tentar fazer o Grêmio mais forte. Peço normalmente desculpa ao torcedor pelos resultados que a gente obteve nessa temporada, que eu acho que não são os que a gente gostaria. Mas acho que o Grêmio vai terminar de uma maneira honrosa e quer se planejar muito aí para esse 3º ano da gestão Guerra, para ter um Grêmio forte em 2025. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. O grupo se reapresenta amanhã, pela parte da manhã, no CT Luiz Carvalho. Tá aí, então, a entrevista coletiva de Antônio Brum, finalizando, então, a coletiva.